Olá, bom dia, aqui canal Rádio Convicção, Ufologia. Hoje, que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Hoje, dia 15 de julho, 15/7 de 2025. Mais um dia, aqui estamos nós, eu aqui, você aí, e vamos para mais um caso de abdução. Você acredita nisso? Você acredita em vida fora da Terra? Vida extraterrena? Você acredita em aparições de naves espaciais? Você acredita em OVNIs? Você acredita que alguém já foi abduzido, levado aqui da Terra para outra dimensão, para dentro de uma nave e passou por experiências dentro dessa nave? Você pode não acreditar, mas há quem diga que já passou por essas experiências. Agora fica a pergunta: tem prova? Tem como comprovar? É como dizia aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, quando o professor perguntava: Senhor, quem foi que matou João Pessoa? Aí ele falava: tem prova, tem vídeo, tem foto, tem como... Não tem, então não é verdade, a história não existe. Porque muitas coisas que nós sabemos da história, nós não temos vídeos, porque não existia vídeo, câmeras, celular nessas épocas passadas, há centenas de anos atrás. E como nós acreditamos na história? Pela narrativa, pelo registro oral, passando de pai para filho. E os casos que envolvem pessoas que foram abduzidas, eles não têm a prova. Tem até indício de prova, mas não chega a ser uma prova concreta, uma prova final. E aí vai passando de pai para filho a história, e aí vai ficando registrado oralmente. Vamos para mais um caso, hein? Conheça a história agora do advogado que disse ter sido abduzido por ETs no litoral de São Paulo há 65 anos atrás. Há 65 anos atrás não tinha celular, tinha? Não tinha celular. Tinha filmadora? Tinha, sim, mas não era com qualidade. Então, se hoje, em 2025, não se tem ainda um vídeo, uma foto de uma extraterrestre, não se tem ainda o vídeo de uma nave descendo e pousando, se ainda não tem um contato físico, um contato de um ser humano com extraterrestre, um contato aberto, um contato palpável, um contato físico, imagine nessas épocas passadas. Mas aqui vai mais uma história do advogado que disse ter sido abduzido por ETs no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, há 65 anos atrás. Há 65 anos atrás, o advogado e professor João de Freitas Guimarães saía de Santos em direção a São Sebastião, no litoral de São Paulo, para viver uma história que contaria por décadas. Apesar do encontro com extraterrestres nunca ter sido comprovado, documentos e relatos escritos fazem parte do acervo sobre OVNIs no Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. João, professor do curso de Direito da Faculdade Católica de Direito de Santos, viajou a São Sebastião em 16 de junho de 1956 a trabalho. Mas chegou à tarde e precisou adiar os compromissos para o dia seguinte. Chegou à tarde, e precisou adiar os compromissos para o dia seguinte. Ele decidiu se hospedar em um hotel
e depois do jantar caminhar pela praia antes de dormir. No entanto, entre 19 horas e 10 minutos e 19 horas e 15 minutos, ele olhou para o mar e viu um enorme jato de água. Segundo depois, surgiu um equipamento que ele nunca havia visto na vida, que emergiu do mar e seguiu em sua direção. O professor ficou paralisado de medo até que o equipamento pousou à sua frente. Conforme relatado por ele em documentos históricos, o objeto voador era cheio de esferas e logo saíram 2 homens de dentro de uma porta. Os homens, segundo João, eram altos, claros, louros, tinham olhos claros e serenos. Eles usavam uma espécie de macacão verde. De início, o professor ficou assustado com a situação, mas, como os estranhos pareciam muito humanos e perfeitos, ele tomou coragem e perguntou a eles se precisavam de alguma ajuda. Sem resposta, ele repetiu em francês, inglês e italiano, mas foi ignorado novamente. O indivíduo que ia à frente alcançou a parte inferior da nave e nela subiu facilmente, segurando-se a escada com uma das mãos enquanto que ele, o advogado, precisou o auxílio de ambas as mãos. Isso ele entrando na nave. Na entrada do disco, aguardando-os, estava um terceiro tripulante. Fechada a porta, o engenho decolou, a engenhoca, a nave. Nesse momento, mesmo sentindo um ligeiro mal-estar, o professor notou que havia água nas vigias. Entendi essa parte. Está chovendo? Perguntou. Sempre telepaticamente foi-lhe dito que não se tratava de chuva. Aquela água era proveniente da rotação em sentido contrário das peças, um dispositivo de filtração de raios, o qual tinha propriedade de fazer o semivácuo em qualquer uma das suas partes. Observou o Calzídico que durante toda a viagem eles só permaneceram num único compartimento, mas notou que havia outros também iluminados. Quer dizer, aí vai o relato desse advogado que foi abduzido. Ele diz, né, ter sido abduzido por ETs no litoral de São Paulo, em São Sebastião, no ano no ano exato aqui, há 65 anos atrás, só fazer o cálculo. Então, foi mais um caso de abdução, um relato de abdução aqui para vocês no canal Rádio Convicção Ufologia. Aquele abraço, likezinho, e se inscreve se não é inscrito e fiquem com Deus. Tem mais, hein? Aguardem.